Baobá, semente lá da África. Baobá, brota no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa. Minha amiga, meu amigo, Baobá Cultural de hoje, tenho o grande prazer de receber uma pessoa que eu admiro e quero bem. Eu disse já que Ângela Almeida, que está aqui conosco, devia ser tombada como de interesse público. Ela é uma mulher admirável, é uma pessoa fora do contexto, uma artista completa. Ela é artista plástica de primeira grandeza dentro do Rio Grande do Norte, mas ela sabe promover. Ela promove a cultura de uma maneira impressionante. Ninguém pode ser melhor professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte do que Ângela, porque ela se dedica e produz para a universidade. Há momentos muito importantes da sua vida. Depois, ela produz belezas a partir da realidade local. Sabe ver e entender as riquezas plásticas do nosso mundo e interpretar de uma maneira impressionante. Por exemplo, quando a universidade resolveu homenagear os vários reitorados, não tinha outra pessoa para entregar a não ser a Ângela. E ela fez magnificamente. Olha a palavra, se há uma palavra curiosa que é essa, eu sempre me encolhia quando dizia magnífico reitor. Geraldo Melo, meu querido amigo, que era governador, eu fui advogado dele muito tempo, e Geraldo, uma vez eu estava concorrendo já à reitoria, e ele encontrou, já posso lhe chamar de magnífico? Eu disse, não, por enquanto basta me chamar de formidável. Até perto de morrer, ele passou a vida inteira me chamando de formidável. Mas Ângela é essa pessoa que produz, e ela estimula pessoas a produzir. E faz o retrato, uma reprodução magnífica das pessoas e das coisas com que ela convive. Vamos conversar com a doutora, que é doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal. Não é só uma professora. O seu doutorado ela exerce na prática como extensão de sua vida, deixando a marca digital da sua presença e do seu talento. Sempre a Ângela está sozinha ou com parcerias, ela gosta de parceria, o que é outro sinal da sua personalidade. Muitas pessoas, quando menos se espera, vem trabalho de Ângela com ligação com outras pessoas. Por exemplo, com uma criatura que eu adoro e quero bem porque é uma poetisa das melhores, e é também criadora, Marisa Castro. Em outras palavras, há sempre uma presença forte. Ângela. Quero abrir e dizer que você é responsável, porque na sua gestão, exatamente em 83, eu fui contratada como professora de primeiro e segundo grau. Então, a sua responsabilidade começou aí. Então, eu tenho alguma coisa de mérito nesta carreira universitária dela, por ter participado da gestão. Exatamente. E acho que não foi um ato bonito da universidade, foi muita gente boa. Eu tive o privilégio de assinar o contrato. Até de minha mulher Vera, quem assinou o contrato, fui eu como reitor. Ela é professora, doutora e até hoje ajuda a universidade a aparecer no plano nacional e internacional, porque ela dedicou-se a um ramo da pediatria que é pouco usado, são as crianças mais sofridas possível. E há um grupo do mundo inteiro. Então eu sempre registro esse fato, porque são muitas pessoas que eu tive o privilégio de contratar, né? Na época que, como estava com o reitor. E esse pessoal orgulha a universidade. Como é que começou a sua carreira, a sua vocação para as artes plásticas? Olha, as artes plásticas, acredito que, como qualquer artista, é uma coisa que vem muito intuitiva e que você só percebe
depois com um determinado tempo, mas ele está imbuído dentro da criatura, né? Esse olhar que a gente nasce. Eu tive, assim, tecnicamente, na área das artes plásticas, eu tive o privilégio, quando eu era adolescente, eu fiz o chamado high school, que é científico, todo nos Estados Unidos. E nessa fase, eu era, profissionalmente preparada para as artes. Então, trabalhava em grandes laboratórios com técnica de pintura. Então, a arte começou por este ponto, mas aí foi desenvolvendo assim. A partir daí você começou. E o primeiro trabalho seu transformado em livro? Essa parte do livro é uma parte bem atual, é uma parte que tem me dado muito prazer, porque eu até chamo, são traduções estéticas. Traduções estéticas por quê? Porque sempre vem a partir do texto, né? A imagem não sai como um artista plástico que senta e vai imaginar alguma coisa que ele vai desenhar. Não. Nesse caso específico que eu trabalho, você tem um texto, uma base conceitual, você tem uma narrativa, e aquela narrativa é que eu levo, que eu transporto para o desenho. Então, é a partir disso aí. Está vendo agora um trabalho que é o fruto de um livro seu, magnífico, lá na Pinacoteca, que sobre Dona Militana. Eu insisto em chamar que é Palácio Potegi. Sim. Não mudaram ainda o nome, né? Não mudaram o nome, tem que ter. A biblioteca, a Pinacoteca no Palácio Potegi. Eu acho que o nome do rio que engrandece a cidade é sempre lembrado. Um trabalho magnífico aquele, não é verdade? Dona Militana, ela começou, foi logo no período após pandemia, e eu tive uma certa dificuldade, como a gente não podia sair, né? Então eu tive uma dificuldade de ir para as bibliotecas que estavam fechadas, não podia. E eu comecei a trabalhar olhando a internet. O que é que a internet me mostrou? Me mostrou apenas dados biográficos, né? Eu tinha dados biográficos dela. Mas aí eu comecei a pensar, como eu vou abordar essa obra? Comecei a ouvir as músicas. A escuta me levou a reescrever os textos. E foi a partir desses textos, dessas narrativas, e que eu me debrucei e que me encantou. Porque você vê, quando a cultura oral, no caso dela, veio lá do medieval, e você chega até nós, e ela tem uma certa atualidade, porque está lá o quem? O ser humano, o humano que sempre vai ter, né? Desde a Grécia até hoje, o humano está esse que ama, que odeia, que mata, que faz sempre essas coisas do humano. Então, o que me levou mais nessa questão de Dona Militana foram as narrativas. As narrativas me encantou bastante. Aí eu comecei a abrir uma equipe. Teve uma equipe dentro da editora que escutava, tinha 5 bolsistas e a coordenação que era de Camila. Então, eles ouviam a música e eles fizeram as transcrições originais, a partir da linguagem que Dona Militana dizia. Então, isso aqui está registrado como uma forma bem singular em relação a isso. A meu ver, a Dona Militana lembra muito a maneira potiguar e bem maior, a meu ver, bem maior do que Cora Coralina, que ganhou esse nome nacional extraordinário. Ela precisa ganhar esse nome e este livro ajuda a ganhar. Ajuda, porque, olha, Deífilo Gurgel, no livro dele que fala sobre ela, bem anterior, né, ao meu trabalho, ele diz o seguinte, que as romanceiras em geral, ou os romanceiros, eles têm em seu acervo, no máximo, 10 romances decorados. Ela tinha 50. Ela tinha uma memória gigantesca, né? E isso tudo passado pelo pai, quando ela era criança, eu acho como uma forma lúdica, dentro do trabalho do mato, né? O trabalho
dentro de casa. Dentro de casa, não, no roçado. Ela realmente era uma pessoa diferente. Deífilo foi a primeira pessoa a vir falar com ele, porque houve todo um processo que depois eu mostraria a vocês. Um poema feito processo, que foi o requerimento que ele fez para poder trabalhar. E pegou essas figuras notáveis do Rio Grande do Norte, desde o Molengueiro à Dona Militana, que ele trabalhou. Mas muito interessante. Mas vamos a outros trabalhos que você apresentou. Vamos. Eu gosto muito... Estou puxando, né? Vamos puxar. Eu gosto muito dos mitos desse livro. Esse livro eu chamaria Mostra bem a eles. que ele é silencioso. Silencioso por quê? De certa forma, eu achei que foi ousadia minha. Eu fui procurar Jorge Luiz Borges, Lévi-Strauss e Câmara Cascudo. Juntei esses três potências gigantes, né? E fui selecionar o que é que eles falaram dentro da obra deles sobre os mitos. Então eu selecionei alguns e a partir disso eu volto de novo àquela minha paixão que eu chamo traduções estéticas. Então eu fui criar como seria a cara desses mitos, porque os mitos, muito bem, você deve, claro que conhecem, eles não estão muito na questão das artes plásticas ou da imagem. Você tem as narrativas. Os mitos está lá, Lévi-Strauss tem a grande obra dele, mas é narrativo. Então, eu fui procurar colocar imagem, corpo, forma, em coisas que não existem. Esse eu gostei muito de fazer. Para mim, é o seguinte, eu gostaria de lembrar sempre, e eu sempre utilizo por conta do meu baobá, o baobá de Natal, eu conto sempre a história. É que é negado a presença de Saint-Exupéry em Natal e que já se disse que era um mito. Eu disse verdadeiro ou não. O baobá que influenciou o Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry, verdadeiro ou não, já é patrimônio imaterial. Os mitos são patrimônio imaterial da nossa gente. Não é exatamente. Verdade? Mitos. E você pode se apropriar dos mitos, porque faz parte, né? É necessário e é muito bom. Vamos lá. Um outro livro que eu gostaria de chamar a atenção é de um grande amigo seu, que você deve ter convivido, Nilton Navarro. Nilton Navarro, como ele, né, a gente está falando, estou falando de uma pessoa que conhece muito e conheceu muito Nilton. Como ele não deixou descendentes, a questão da obra dele, o que é que que eu ficava assim, que devia ter como memória, era registrar as obras plásticas, fotografar e ter isso registrado, porque como ela é espalhada em instituições e acervos particulares, as pessoas não têm acesso. Então, essa é uma forma das pessoas terem acesso a Nilton Navarro, né, as obras que ele fez. E eu acho que eu fotografei mais de 150 obras aqui. O que é uma maravilha, esta dedicatória a um mito realmente vivo da nossa cidade. É um ícone de Natal, Nilton Navarro, porque ele pintou tudo. Recentemente houve discussão sobre mudar o nome da ponte Nilton Navarro. Na verdade, eu levei a Vilma, eu tinha sido advogado dela na hora que ela foi cassada, então havia uma amizade muito grande e havia ela toda uma dedicação. Ela gostava muito de Moema e deu a principal rua, a maior rua de Natal, a Avenida Moema Tinoco da Cunha Lima, que ninguém lembra desse final, mas era da minha mulher. Então havia toda uma ligação nossa com Vilma. Eu fui a ela e disse, ela queria colocar a Ponte de Todos. Eu lembrei que era um pleito da academia de colocar Nilton Navarro, porque Nilton tinha pintado e escrito, havia representado Cidade, né? o Rio, Potengi, a Ribeira e a Ridinha. Então, nada mais adequado. E ela fez um elogio enorme a Nilton e colocou o nome, hoje já popularizado.
Então, mas eu queria aproveitar aqui para contar uma história que pouca gente talvez conheça, que foi uma saudação curiosíssima a Newton Navarro, feito pelo poeta açuense Renato Caldas. Renato apresentou assim, começou assim o discurso dele de saudação a Navarro. Adão foi feito de barro, mas você, Newton Navarro, foi feito de inspiração. De passarinho, das flores, das noites feitas de amores do luar do meu sertão. Isso era a clareza, a maravilha de Newton, porque ele era dessas coisas todas. Um detalhezinho, Newton guardava as coisas populares como você. Eu tenho dúvida, eu brincava, dizia que era a invenção dele, mas ele contava a história de um trabalhador que era exigido muito pela esposa do patrão dele. E um dia a mulher queria isso, mais isso, queria tudo na vida. E um dia ele teria feito esse versinho que era assim: a mulher do meu patrão está para morrer de uma dor, porque não fez o vestido da fumaça do vapor. Isso era Newton Navarro. Isso era Newton Navarro. Meu amigo, meu irmão, uma figura humaníssima. Dona Celina me chamava para comer toda vez que fazia bolo. Ela dizia que eu gostava de bolo quente, então mandava me chamar. Olha, vai ter bolo hoje à tarde na casa, íamos lá. E Newton foi o principal responsável pela publicação do meu primeiro livro. Foi ele que me estimulou, porque eu tinha dúvidas sobre o valor da minha poesia. E ele me estimulou. O Lua 4 vezes Sol, que a universidade publicou, realmente foi um encanto. Mas que maravilha você relembrar Newton Navarro dessa cidade. Navarro. A gente precisa de preservar essa memória, né? E também lutar para que esse nome não seja retirado. Assim, ele foi que abriu as artes plásticas com Dorian Gray. Ele é o responsável por essa parte todinha, ele e Dorian. Aliás, Dorian refez painéis que estavam se estragando, refez de Newton Navarro de homenagem. Você lembrou um dia não, antes você conversou comigo lembrando sobre o traço de Dorian, inclusive na Universidade Federal. Dorian não é só, eu acho que eles dois, Newton e Dorian, não é só como eles são essa marca das artes plásticas, né? Essa história que começa com eles. Mas eles são essas figuras que hoje é tão difícil de achar, não é? Dorian era uma pessoa extremamente doce, ele recebia, eu me lembro demais, nas tardes, na casa dele, ele recebia qualquer pessoa, fosse uma criança, um jovem querendo fazer um trabalho, ou fosse um grande intelectual, ele estava lá disposto a conversar, a mostrar a obra. Então, basta isso para dizer uma grandeza de um artista que tem o que ele tem e o que ele deixou para a gente. Mas você resgatou também uma outra figura fantástica, Leopoldo Nelson. Leopoldo Nelson. Leopoldo Nelson é meu amigo também da vida inteira e vendeu, sobretudo para Lugano, na Suíça, a maioria das suas obras, porque era um tanto agressiva. Você resgatou com esse trabalho fantástico a figura humaníssima de esse livro de Leopoldo. Diógenes, é tão interessante. Esse livro, ele deixou prontíssimo. Eu só fiz editar e organizar algumas imagens, mas as imagens e os poemas, tudo já estava pronto. Que era um poeta também, interessante. Que era um grande poeta. Se você olha, a poesia aqui é impressionante. Então, ele deixou esse livro pronto. Eu me sentei com Margarida, sentava umas tardes, e a gente ia olhar esses papéis que ele tinha deixado, e a gente ia juntando, e que deu essa obra. Esse livro não existe mais, quer dizer que é difícil, não tem mais acesso, mas é muito... É nosso, é da nossa história. Deixa eu contar uma coisa, uma graça de meu amigo
Leopoldo Nelson. Às vezes eu ia à sua casa e nós bebíamos, ele bebia rum Montira com Coca-Cola. E eu entrava naquela. Uma noite ele estava emocionado e disse que ia desaparecer, ninguém se lembraria dele. Lembrou-se porque Ângela está aí. Mas ninguém se lembraria dele. Que nem o nome da rua que ele morou há tantos anos, ele ganharia porque era a Rua das Margaridas e a mulher dele era a Margarida, essa simpatia humaníssima que estava lá. Então eu comecei a pensar, e como eu tinha uma ligação com o Capim Macio, uma avenida que morava lá, a mãe de minha filha, Karenina, e então eu conversei com o pessoal da rua. Eles estavam insatisfeitos porque o nome da rua era vereador Pastor fulano e tal. E achei esse nome curioso, João da Silva, qualquer coisa. Combinei com o pessoal da rua para mudar o nome. E contei a história e todos eles concordaram em fazer o nome de Leopoldo Nelson. Mandei fazer umas placas azuis com o nome de como se faz na rua, e um dia inauguramos a Rua Leopoldo Nelson com uma bandinha de música, com uma bandeira de Leopoldo Nelson Filho no lançamento. De qualquer maneira, o poeta está ali. Só não conseguiu uma coisa, eu queria que as transversais passassem a se chamar Nilton Navarro e Dorian Gray, que aí ficaria completo. Ficaria completo. Sobre Leopoldo, hoje, há uma grande obra que ele deixou, que a gente já conversou antes, que foi a Via Sacra. É uma obra belíssima. Tudo que eu tomei como informação, que foi no tempo que o governador era Cortês Pereira, que pagou e fez essa encomenda, entregou à igreja. A igreja provavelmente se assombrou com essas imagens e essas imagens foram guardadas e estavam realmente se acabando. Então, elas hoje, pode ser que elas cheguem a ser recuperadas. Vamos aguardar. Parece que é uma figura que está bem ligada a você e às artes plásticas do Rio Grande do Norte pelo talento enorme que é o conselheiro do Conselho Estadual de Cultura, Onofre. Hoje Onofre, Manuel Onofre Neto. É um parceiro nessa área, assim. Ele é muito acelerado, muito mais do que eu. Quando você menos espera, ele já está lá na frente. De vez em quando ele dá uma parceria e uma ajuda à nossa Academia Norte-Grandense de Letras. E como Isaura também, né? Isaura é notável, Isaura é uma figura notável. Vou contar uma história a vocês. De Isaura? Eu sonhei um dia, simplesmente sonhei que havia um comício enorme com a candidatura de Isaura para governadora. E eu estava entusiasmado, batendo. No outro dia de manhã telefonei para Isaura, você vai ser governadora, não tem dúvida, porque meu sonho é profético. E estou dizendo, brincando, porque só faltava o Rio Grande do Norte ser administrado por uma pessoa como Isaura. Eu imagino. E o acervo dela, ela ter levado lá para Mossoró, que é maravilhoso, né? 1000 e tantas obras. Eu tenho o maior prazer, que eu tenho uma pintura... Na UFERSA, que também é uma universidade que respeitabiliza o Rio Grande do Norte. Ela entrou lá em casa e comprou, do tamanho assim, enorme, 1,5 metros, um vaqueiro que eu tinha pintado. Aí está lá no museu. Maravilha, vamos mais coisas suas, ainda dá tempo, dá. Aqui esses dois é mais da área acadêmica, que foi mestrado e doutorado, quando eu fui olhar o sertão e a estética do sertão. A partir de quê? Como? Tinha um método. Na época, eu li um professor da área lá da Amazônia, que trabalhava com estética, e que ele explicava o seguinte: como a Amazônia, a natureza é muito exuberante, o artista do local e o índio, ele sempre trabalha com simetrias e não com a parte
que é meio barroca e das formas e isso não. Então, eu tomei essa ideia e fui olhar o sertão. Aí o que é que você vê no sertão? Você tem aquela natureza árida, na maioria do tempo, né? Uma natureza seca, e quando você vai olhar as bordadeiras, elas bordam coisas com muita imagem, com muita forma, com muitos tons. Você tem o brinquedo popular, você tem o costume do uso da chita, que é muito colorida. Então, é como se fosse um complemento a essa natureza seca, né? Quando você está quase barroco, você tem as esculturas que a gente vê do sertão. Então, foi essa viagem que eu fui fazer. Eu lembrei, a gente conversando, eu lembrei que Frederico Pernambucano de Melo fez um belíssimo livro, foi publicado em São Paulo pelo grande editor Raimundo Gadelha. As próprias vestes uma obra de arte, Lampião, as vestes de Lampião, nada mais do que a estética do barroco, uma coisa interessantíssima, né? Interessantíssima. Mas, meus amigos, infelizmente a TV tem tempo e nós estamos aqui encerrando. Ângela, uma declaração sua para a turma jovem que está entrando, sobretudo nas artes plásticas. Bem, antes de qualquer coisa, eu gostaria, porque às vezes eu esqueço, eu gostaria de dizer que todos esses livros, eles foram produzidos dentro da universidade. Eles são produtos da editora da universidade, que é o local que hoje eu estou lotada, e que é uma equipe que eu chego assim, como eu diria, com uma semente, com um texto e um desenho, e vira uma árvore, vira essas obras de arte, né? Na mão de Rafael, que é o programador visual, do editor, que é Elton Rubiano, e assim, então, é um trabalho, como você colocou no início, é um trabalho coletivo, né? Ele não é um trabalho só meu, ele sempre tem essas outras camadas de que eu gosto, tanto nas artes plásticas. Eu acho que quando você abre um pouco a mão e deixa esse sentido do individual, da obra ser só minha, ela cresce, ela desabrocha. Maravilha. Meus amigos, eu sempre indico um livro, mas hoje não podia ser outro do que a Dona Militana, este trabalho magnífico, realmente magnífico, de Ângela Almeida. A ansiedade, o medo, a tristeza, pouco deixam para a sua defesa. Fique sempre conosco, a TV Futuro, com o programa Baobá Cultural, que estará sempre aos sábados, às 8 horas da manhã, aos domingos, ao meio-dia. Baobá, semente lá da África, baobá, brotou no meu coração. Baobá, aqui